Vou falar agora de conta pessoal, quem é que não tem interesse nisso, né? O número de empresas que não chega a completar 5 anos de funcionamento no Brasil é muito grande, isso todo mundo sabe. Agora, por quê? A falta de planejamento fecha as portas de quem sonha ser dono do próprio negócio. Mas é possível ter sucesso nessa carreira solo, sim. Na coluna Conta Pessoal de hoje, nós vamos mostrar um exemplo de sucessos que vem de Fortaleza. Na capital cearense, um grupo de empreendedores ganhou o mercado fazendo o que parecia impossível, transformando os concorrentes em aliados. Entre escovas, secadores e cortes de gastos, Valéria garante a renda do mês. De funcionária de um grande salão, ela virou dona de um pequeno negócio. Atender os clientes e, ao mesmo tempo, administrar é um desafio que ela enfrenta com a ajuda das concorrentes. Isso mesmo, Valéria se associou a outras 10 cabeleireiras do Grande Bom Jardim, em Fortaleza, para formar a Rede da Beleza. Ela me indica para um representante que ela está com um produto bom e eu não conheço. Ela me indica um produto que é mais em conta. A gente se junta para comprar juntos, porque a gente ganha preço nisso, a gente ganha qualidade e a gente ganha prazo. Em 2 anos de associação, as cabeleireiras do Bom Jardim aprenderam que para progredir nessa área, a união delas tinha que ir além do momento da compra. Por isso, uma vez por semana, elas assumiram o compromisso de fechar o próprio salão e se reunir neste espaço aqui para participar de cursos e oficinas. Na maioria das vezes não vem ninguém de fora. É o momento de cada uma delas repassar para as outras colegas da rede tudo o que já aprendeu. O Ceará tem hoje no comércio varejista 50 redes. 23 delas estão fora do setor de supermercados. Seja ele formal, o setor formal ou informal, o segmento do varejo, que seja o agronegócio, que seja o artesanato, quer dizer, qualquer que seja, pode se organizar associativamente, com finalidade empresarial, ou seja, de você conquistar mercado, de você ser mais competitivo. Dos salões do Bom Jardim para o pet shop, onde a Júlia também tem seu dia de beleza. Os produtos utilizados na cadelinha foram comprados junto com o estoque de outras 22 clínicas veterinárias de Fortaleza, unidas hoje em associação. A gente está investindo no crescimento da empresa, no sentido de que possa oferecer mais qualidade. E essa apresentação estética, mais a qualidade de serviço, de atendimento, é que vai fazer de nós diferente. Para isso, os associados compartilham também os clientes. Vez por outra, o Dr. Lúcio recebe pacientes como o Toy, que chegam aqui por indicação dos colegas da rede. O meu cliente, que passa a ser cliente dos meus colegas, o que é que vai dar de resultado positivo? O mercado vai todo desenvolver, porque ele vai dizer, olha, eu precisei de clínica tal, eu precisei de pet tal, na hora que houve uma falta, eu fui prontamente atendido porque a rede chegou até mim e manteve a satisfação do meu animal. Independente do tamanho, da atividade ou do bairro onde atuam as empresas, o associativismo é uma estratégia para se fortalecer e para agradar o cliente, seja ele quem for. Muito bem, então chamar nosso convidado aqui, o contador Vicente Sevilha, até para explicar, né, Vicente, esse espírito empreendedor, como é que ele pode contaminar positivamente o empresário, né, por gentileza. Boa tarde, Sidney. É preciso planejar, mas é preciso também não ter medo, né? É preciso fazer tudo direitinho, mas com uma certa ousadia, né? É preciso um pouco de coragem, viu, Sidney? Porque o empreendedorismo, ele traz muitas surpresas ao longo do caminho, né? E sem essa coragem e essa força para enfrentar essas surpresas, muita gente desiste nos primeiros momentos da largada. Por isso, no primeiro ano, a situação é complicada. Olha, nós temos perguntas também dos nossos assinantes, então eu vou conversando com você, intermeando as minhas perguntas com as deles também, né? Vamos ver as perguntas que a gente já vai apontar aqui, para a gente poder transmitir para você essa pergunta da Vera Lúcia Miranda, que é a primeira. É diz o seguinte: gostaria de ter um salão de beleza, mas já existem vários concorrentes, onde é que eu poderia abri-lo, né? O ramo tem de ter relação com o ponto, sim ou não? Sidney, é uma pergunta bem interessante. Veja, especialmente nessa questão de salão de beleza, é muito comum que você veja por aí mais de um salão de beleza próximo um do outro. Então, o empreendedor ele não precisa necessariamente buscar um ponto onde não exista nenhuma atividade similar. Em algumas situações é até positivo que já exista uma atividade semelhante para ele poder explorar o público que já frequenta aquela região. Olha, então a pergunta aqui do Divaldo diz o seguinte: ele tem 20 mil reais, né? Por onde ele começa? Que tipo de empresa? Quer dizer, qual a orientação que você dá para alguém que tem capital pequenininho, mas quer crescer, né? É interessante a pergunta também. Eu já vi gente começar negócios com pouquíssimo dinheiro.
Você não precisa ter grande dinheiro. O que precisa ter é uma grande capacidade de se superar. É lógico que há certos negócios, por exemplo, se ele quisesse abrir uma indústria precisa de mais do que 20 mil reais. A tendência é que no comércio haja um investimento um pouquinho menor e na prestação de serviço um investimento menor ainda. Talvez ele pudesse começar a focar as atenções em comércio e em prestação de serviço, que é onde eu acho que ele vai gastar um pouco menos de dinheiro para iniciar. Olha, o René Sarli é um outro assinante nosso, ele pergunta o seguinte: como separar as contas da empresa, né, das contas pessoais? Que é uma outra coisa muito comum para quem começa, às vezes mistura tudo, depois não paga nada em dia também, né? Até misturando isso com a primeira pergunta, Sidney, muitas vezes a pessoa abre o negócio com pouco dinheiro, menos recurso do que precisaria talvez ter para abrir aquela coisa com folga. E ele acaba no dia a dia usando o dinheiro da empresa para pagar compromissos pessoais também e fica tudo num bolso só, né? A primeira questão, que eu acho que é fundamental, é o planejamento. Ele precisa, quando vai abrir o negócio dele, mesmo tendo pouco dinheiro, separar as despesas pessoais das despesas da empresa e criar uma previsão para isso. Vicente, eu já vi também muita gente, acho que você deve ter testemunhado isso, que começa comprando cadeiras, mesas, faz um escritório bonito, ou faz uma empresa realmente de ponta de linha, né? Só que essa empresa, infelizmente, não é pagável, né? A pessoa gasta quase todo o dinheiro. Pois não é viável. Nisso, não é viável, não é? Exatamente. Então, na verdade, Sidney, os negócios depende muito da maneira de cada um empreender, e o que muita gente acaba fazendo é empreendendo sem profissionalismo. O que eu sempre recomendo é que o empreendedor ele precisa estudar o negócio dele, fazer um plano de negócios e entender que nos primeiros momentos da empresa ele não terá uma receita imediata. Esse sonho que algumas pessoas têm de que eu vou abrir uma empresa amanhã e fico rico no dia seguinte é temerário. Então elas precisam pensar, exatamente, pensar em curto prazo e deixar sonhos maiores um pouco mais para frente. Olha, tem uma pergunta aqui do Vitor Fernandes, também nosso assinante, diz: qual o tempo médio que uma empresa demora até obter um lucro considerável? A partir desse princípio, né, que não dá no primeiro mês já para ter um grande lucro, tomara, né, mas nem sempre é assim. Isso não é uma fórmula matemática, né? Então não tem um cálculo que a gente possa fazer e garantir que em N meses a empresa vai começar a ter lucro. O que se mostra muito frequente é que no primeiro ano a empresa não tenha lucratividade, seja uma luta para bater no que a gente chama de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é aquele ponto onde ela consegue pagar as contas, mas ainda não dá lucro. E a partir do segundo ela começa a ter algum lucro. Agora, é muito importante que qualquer empreendedor tenha em mente, Sidney, que do lucro uma certa parcela precisa ser reservada para reinvestir no negócio. Não é capital de giro isso aí é para reinvestimento. Reinvestimento. Mesmo, né? Ele não pode pegar todo o lucro e levar para casa, porque ele compromete a saúde do negócio. Sem dúvida. Mais uma pergunta, essa da Gisele Croce. Ela diz o seguinte: há 2 anos eu faço massas artesanais em casa. Estou pensando em abrir uma pequena fábrica de massas e um bistrô numa casa antiga e grande. Boas ambições. Quais as chances desse empreendimento dar certo? Quanto eu vou gastar? Depende de tanta coisa, né? Então, é uma pergunta bem complicada e completa, né? Veja, pelo que ela diz ali, como é uma casa grande e tal, ela vai ter uma despesa de reforma, de instalações, então ela precisa ter uma boa reserva de capital. Mas o ideal não é fazer um levantamento de tudo, para ver quanto ela vai gastar realmente? Existe uma coisa assim, chamada plano de negócios. Então, o plano de negócios ele envolve a questão financeira do teu negócio. Então, você vai fazer um levantamento, por exemplo, do tamanho da reforma que esse imóvel vai precisar, da quantidade de tempo que ela precisa para concluir essa reforma, e também vai levar em conta outros aspectos, como qual vai ser o mix de produtos. Então, é um restaurante, ela vai ter massas, vai ter vinho, que margem de lucro ela tem na massa e no vinho, que público vai frequentar o lugar, para com esses itens todos ela compor um estudo de plano de negócios que vai determinar o quanto ela precisa de dinheiro até chegar no ponto de equilíbrio. Não haja só com a emoção, né? Usa a razão também, né? Olha, pergunta do Otávio de Vasconcelos: estou para fechar a minha microempresa que já existe há 10 anos. Veja você, mas existem pessoas com interesse em comprá-la. Existe algum problema? Existe, não um problema, mas existe uma necessidade de cuidado, Sidney. Quando você vende uma empresa, e na mão contrária também, quando você compra uma empresa que já existe, há uma coisa chamada de sucessão. Então, você não vende ou não compra um negócio daquele momento para frente. Você compra toda a história daquele negócio. Então, ele, por exemplo, que vai vender, durante 2 anos, esse é um entendimento mais comum, ele fica sendo corresponsável pelas atividades daquela empresa. Mesmo que o futuro comprador, futuro proprietário esteja exercendo já essa condição? Na verdade, o primeiro responsável é o novo comprador. Agora, se esse novo comprador
deixar de cumprir as suas obrigações de maneira adequada, o vendedor pode ter, por sucessão, algum tipo de problema. Então, a recomendação, primeiro, é que ele faça um bom contrato de venda, que ele investigue esta pessoa, faça as pesquisas para saber se é uma pessoa honesta ou não, e que ele tenha condições de acompanhar por um período o andamento do negócio logo depois da venda. Eu já vou perguntar o nome do seu livro, você acabou de lançar também, que vai ajudar. Quanto mais conhecimento, melhor. Ótimo. Mas a pergunta agora é do Rodrigo Abreu. Como é que eu faço para conseguir um empréstimo no BNDES? Uma pequenina empresa pode pegar um empréstimo lá no banco? Pode pegar. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas ele não é um banco de varejo. Isso quer dizer, na prática, Sidney, que não tem. Você não vai na rua e acha uma agência do BNDES. Ele tem bancos que são agentes do BNDES. Eu recomendo que ele procure o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. São os principais agentes do BNDES. E o seu livro, qual é o título dele? O livro se chama Assim Nasce uma Empresa. Ah, então você está mais do que experimentado. Tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Sobre isso. Eu já ouvi também alguns pequenos empresários dizer o seguinte, olha, foi mais fácil do que eu imaginava. É o lado oposto, né? Só que quando a empresa começou a crescer, eu comecei a perder dinheiro. Não é falta de planejamento também? É falta de planejamento e também é falta de visão, em algum sentido. Porque esses empresários dizem que gastaram demais, entendeu? Eu acho que existem aí duas possibilidades. Primeiro, ao longo do caminho, eles deixaram de fazer a reserva que precisava dos lucros para poder reinvestir no negócio. E depois, quando a empresa começou a crescer, eles deixaram de entender, há um certo ponto, Sidney, em que para a empresa crescer, você precisa colocar dinheiro novo na empresa. Vamos falar de uma empresa que seja um escritório, por exemplo. Para você ter mais um funcionário, você precisa comprar uma cadeira, uma mesa, um computador, um telefone. Você tem que investir em alguma coisa para abrir aquele posto de trabalho. Se a empresa não tem no seu planejamento essa perspectiva de crescer e se surpreende com o crescimento, ela não tem dinheiro para fazer frente a essas necessidades. É uma boa explicação. O Vicente Sevilha nos deu aqui esclarecimentos, autor de livros também, contador, portanto experiente no mundo das empresas. Muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer, Sidney. O Conta Corrente.